Quero, com a ajuda de Deus, meditar sobre um tema que o Senhor tem colocado no meu coração já há algum tempo, a respeito do propósito da oração na vida do crente. Por que o crente ora? Por que a igreja ora? Por que nós somos levados a participar da oração? Queria convidá-los para lermos juntos em João 10, versículo 10. João 10, versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8, diz: porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Em Jó, do capítulo 1, do versículo 6 ao 12, nós não vamos ler para ganhar algum tempo, mas mostra um cenário, uma situação interessante. Diz a palavra de Deus que os filhos de Deus se reuniram com Deus numa reunião, alguns teólogos falam que eram anjos, outros que eram pessoas adorando a Deus, mas o importante é que ali se apresentou a figura de uma pessoa que era estranha àquele ambiente. E essa pessoa é tão sagaz, é tão terrível, que às vezes no ambiente que você menos espera, que você pensa que ele não está, ele está ali presente também. É a figura de Lúcifer, de Satanás. E a Bíblia fala que Deus puxou um diálogo com ele e falou: por onde você anda? Ele responde: eu ando por rodear a terra e passear por ela. A primeira verdade que eu queria passar para os irmãos, que o inimigo das nossas almas, ele está solto por aí, nas esferas espirituais, no mundo espiritual, ele tem liberdade de agir. Porém, assim como nós, não foi dado ao ser humano normal, senão com o auxílio de um avião, sair levantando voo, correr pela rua e voar, o inimigo das nossas almas também tem limites. Deus é onipresente, Ele está em todo lugar, Ele está aqui, Ele está no Japão, Ele está na Coreia, Ele está em toda a face da terra, Ele conhece os teus pensamentos mais profundos, porque Ele é onisciente. Nada escapa ao conhecimento dele. Antes que você abra a tua boca para proferir palavra, Deus já sabe o que está no teu coração. Deus é onipotente. Não existe nada que Ele não possa fazer. Ele pode qualquer coisa. A única coisa que Deus não pode fazer é praticar o mal, é pecar, porque o mal não pode estar na natureza de Deus. E mais uma coisa que eu acho da natureza de Deus que me chama muita atenção é a onisciência de Deus. A onisciência de Deus significa que Ele sabe o que vai acontecer milênios antes que aconteça. A palavra de Deus fala que Cristo, o Cordeiro de Deus, estava preparado antes da fundação do mundo. Então, quando nós vemos Cristo, a história de Jesus na terra, Ele nascendo, Ele crescendo como ser humano normal e vivendo a sua vida, até entregar a sua vida na cruz do Calvário e ressuscitar ao terceiro dia, Deus já tinha pronunciado isso antes que o mundo existisse. Por isso Deus conhece a minha história, Deus conhece a tua história. Você não tem a mínima ideia do que pode acontecer na tua vida, mas Deus tem o controle da história na mão dele. Por isso, todo ser humano tem sempre duas possibilidades: uma possibilidade de derrota ou uma possibilidade de vitória. E essa possibilidade está em acreditar, em você crer no poder de Deus. E a coisa mais linda que tem para o crente, independente do que possa acontecer na vida do crente, o crente é vitorioso. Não importa como, o que vai acontecer. Eu não conheço o dia de amanhã, eu não sei o que vai acontecer comigo quando eu sair dessa porta, mas eu sou um vitorioso, independente do que aconteça na nossa vida. Isso é importante estabelecer, queridos, que quando Deus dirige essa palavra ao inimigo das nossas almas e pergunta: por onde você anda? Eu ando ao redor da terra e passear por ela. E Deus faz uma pergunta para ele: você viu o meu servo Jó? Não há ninguém, homem tão fiel como ele, tão digno como ele.
E ele responde: claro. Cercaste-o de bem, por acaso ele não te serve por interesse? O que eu quero dizer com isso? O diabo anda passeando pela terra e ele conhece as pessoas, querido. Conhece pelo nome. Ele sabe da situação das pessoas. E ele está ansioso por trabalhar na vida das pessoas. A Bíblia fala em Daniel 10, versículo 2 a 3 e também no versículo 12 a 14, nos dá uma ideia do mundo espiritual, uma agitação que tem no mundo espiritual. Nós aqui só podemos ver o mundo físico. Nós nos olhamos, nos observamos, sabemos as coisas que acontecem. Nós nos comunicamos com o mundo natural, através dos nossos 5 sentidos, através da audição, através da visão, da fala, do tato, do olfato. A nossa alma, que é espiritual, ela consegue se comunicar com o mundo físico. E nós nos comunicamos e nos tocamos, e pelo tato, há pessoas que são cegas, que não têm o dom da visão, mas ela passa a mão no rosto de alguém e consegue descrever o rosto daquela pessoa, simplesmente pelo dom do tato. Quando nos falta alguma habilidade, um desses dons naturais, outra parte do corpo acaba sendo desenvolvido, ou a audição, a pessoa passa a ter uma audição excepcional, porque ela, por falta da visão, ela acaba desenvolvendo outro sentido. Um cego andando na rua, ele para na esquina sabendo que vem um carro, ele pode até discernir se é uma moto, que tipo de veículo, porque ele discerne isso. Também no mundo espiritual, queridos, a nossa alma também toca o mundo espiritual através do nosso espírito. E através do sentido da oração, da adoração, da palavra, das coisas espirituais, nós podemos nos comunicar com Deus e receber a revelação de Deus. Diz a palavra do Senhor Jesus lá em João capítulo 15: já não vos chamarei mais servos, mas vos chamo amigos, porque vos tenho dado a conhecer os negócios do meu Pai. Aqueles que têm intimidade com Deus, Deus revela o seu coração. Diz a palavra de Deus: ninguém sabe da coisa do homem, senão o Espírito que nele está. Assim também ninguém discerne as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. E essa palavra é uma revelação maravilhosa. Eu não posso saber o que você pensa, senão somente você sabe por causa do Espírito que habita em você. Você não sabe o que eu penso, porque somente eu sei por causa do Espírito que habita em mim. Mas aqui é a essência da conexão da igreja, do corpo de Cristo. Cristo é a cabeça. Ele fala: mas assim também é. Ninguém sabe as coisas de Deus senão pelo Espírito de Deus, mas vós tendes a mente de Cristo. Olha que coisa linda. Eu não posso saber o que você pensa, você não pode saber o que eu penso, mas Deus sabe o que eu penso e eu sei o que Deus pensa, porque o Espírito de Deus mora em mim, o Espírito de Deus habita em você. Por isso nós somos seres espirituais. Aquele que teve um encontro com Cristo, ele nasceu de novo, ele recebeu vida no seu espírito e agora ele tem comunhão com Deus. Ele forma um corpo com Deus. A igreja é como se fosse várias células. Cada uma das pessoas que estão aqui, como se fosse uma célula. Cristo, queridos, não termina a história como aparece no cinema. Cristo sendo levado ao Calvário, sendo assassinado no Calvário, e ao terceiro dia se abre o sepulcro, ele sai e se despede dos seus discípulos e vai embora. O ministério de Cristo começou ali na manjedoura. Jesus cumpriu, ele cresceu como menino, cresceu como homem, recebeu a revelação como homem, fez a obra de Deus como homem, entregou a sua vida como homem sem pecado, embora sendo Deus. Diz a palavra de Deus que ele, sendo Deus, não usurpou tomar a forma de Deus, mas se humilhou até a morte, morte de cruz. Ele venceu como homem. Ele foi abandonado na cruz sozinho. Era ele e o inferno, e ele sozinho derrotou o inferno. E ele declarou ali: Pai, está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E ele foi ao sepulcro, e ao terceiro dia ele ressurgiu dentre os mortos. E a história não parou aí. Ele está em pé à direita de Deus e intercede por nós. Ele cumpriu na terra, durante a sua peregrinação, o seu serviço sacerdotal de profeta. Ele pregou a palavra, ele operou sinais e prodígios. No céu, ele exerce um ofício de sacerdote. Ele intercede por nós ao lado do Pai. Imagina isso? Jesus agora à direita de Deus, orando por você, intercedendo por você. Ele conhece a tua necessidade, ele conhece a minha necessidade. E você tem alguém que nunca teve uma oração que não foi respondida, e ele está orando ao Pai, em teu favor, em meu favor. E o que faz a diferença para eu receber isso é a fé, queridos. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E Jesus não vai terminar o seu ministério ali, ao lado do Pai, não. Ele disse: eu vou para o Pai e vou preparar-vos lugar, mas eu voltarei e vocês vão morar comigo. E ele volta agora como rei, diz a palavra de Deus, para governar por 1000 anos.
quando Jesus cumpre a plenitude das profecias que estão escritas no livro de Jeremias, de Isaías, de Ezequiel, o Messias que os judeus não conseguem ver em Cristo, porque Cristo veio como uma pessoa humilde, sofredora. Ele estava esperando um grande rei glorioso, poderoso, que ia destruir os inimigos de Israel, mas não foi isso que eles viram. Eles viram um homem manso e humilde de coração. Veio um homem que veio desfazer as obras do diabo. Viu um homem que veio conquistar a minha vida, conquistar a tua vida, nos fez nascer de novo. Mas agora ele vem como um rei poderoso, e vão se cumprir todas as profecias através dele, e se cumpre o último ato de Cristo no grande juízo do trono branco. Ali ele cumpre seu papel de juiz. Cristo não terminou o seu ministério, e eu quero te dizer essa noite que ele conta com você. Você é corpo de Cristo. Diz a palavra de Deus: eu vou para o Pai e vocês vão fazer obras maiores do que esta. Por quê? Porque você é a extensão de Jesus. Você é os pés de Jesus. Você é as mãos de Jesus. Quando você está orando por alguém, é Jesus tocando na pessoa através de você. Você é a extensão do corpo de Cristo na terra. Louvado seja o nome do Senhor. E ali no livro de Daniel, queridos, nós vemos que quando Daniel estava orando por uma grande aflição, diz a palavra do Senhor, que depois de 21 dias de consagração, um anjo se apresentou a Daniel e falou assim: Daniel, homem muito desejado. Querido, a pessoa que ama a Deus, a pessoa que busca a Deus, a pessoa que se consagra a Deus tem um nome conhecido no céu. Ele é conhecido dos anjos. Diz a palavra de Deus que há uma grande nuvem de testemunhas que está nos observando. Os próprios anjos de Deus estão aprendendo através da história da igreja o que Deus está realizando na terra. Os próprios anjos de Deus não são oniscientes, não são conhecedores de toda a plenitude da revelação de Deus. Deus está se revelando aos anjos também, através da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, os anjos estão assistindo a esse espetáculo que a igreja é e participam disso no mundo espiritual. Diz que quando o anjo se apresentou a Daniel, falou: Daniel, homem muito desejado, desde o primeiro dia que te propuseste a orar, Deus mandou que eu viesse a ti com a resposta, mas eu fui impedido por 21 dias, e Deus mandou o arcanjo Miguel para vir pelejar comigo e eu pudesse trazer esse recado. Queridos, há muitas pessoas que já ganharam dinheiro vendendo livros sobre batalhas espirituais, o mundo tenebroso. Nós não queremos falar disso. Não me interessa o que acontece nesse mundo espiritual que é invisível aos meus olhos, mas nós sabemos que há uma batalha espiritual e esses seres espirituais trabalham em favor da igreja. Mas não me interessa isso. O que interessa é que o Senhor desses anjos se chama Jesus, o Senhor da igreja, e é a Ele que eu me refiro. O que Ele vai fazer e como Ele vai fazer não me interessa, porque seria demasiado para a minha mente limitada alcançar esse conhecimento. Não me interessa isso. Mas o que interessa é que existem ações que ocorrem no mundo espiritual, e o inimigo das nossas almas, queridos, tem liberdade de ação. Ele age. Em Efésios 6, versículo 10, tem um conselho da parte de Deus: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Por quê? Não temos que lutar contra a carne e o sangue. Eu não luto contra um ser humano. Muitas das vezes, quando vem uma pessoa armada assaltar alguém, tem um espírito atrás daquela pessoa, levando aquela pessoa a praticar aquele ato. Muitas das vezes, quando nós vemos pessoas se prostituindo, há um espírito que leva a pessoa para o mundo da prostituição. Muitas das vezes, quando nós vemos pessoas se drogando, eu já tive essa oportunidade. Pessoas que vieram para a igreja bêbada, sentaram na última cadeira da igreja, e ali a pessoa, por bondade do diácono que o assistiu e deixou ele na última cadeira, outros talvez pelo cheiro da cachaça tivessem mandado ele para fora: vai daqui, aqui não é teu lugar, você não sabe o que está acontecendo, você está embriagado. Mas não, aquela pessoa com amor no coração, desejoso de ver a libertação daquela pessoa, o acomodou muito bem ali na cadeira. E no final da mensagem, quando foi feito um apelo: quem quer receber a Cristo? Aquele homem bêbado fez sinal que queria, e o diácono trouxe ele. O homem chegou embriagado até a frente, até o momento da oração. Quando o pastor acabou de orar, não tinha mais cheiro de cachaça. O homem estava são na sua consciência, porque aquele espírito imundo foi expulso no momento da oração.
Eu lembro numa oportunidade, nós estávamos dirigindo uma igreja de Jundiaí. Eu acho muito importante isso que os irmãos fazem aqui, de orar pelas crianças. Nós fomos para uma congregação onde não tinha trabalho com as crianças, e nós já tínhamos vindo de uma outra congregação onde se fazia um trabalho com as crianças, e retomamos o trabalho. E ali naquela outra congregação aprendemos de chamar as crianças na frente, do mesmo jeito que os irmãos fazem aqui. E oramos pelas crianças, as crianças foram lá para suas salinhas receber a palavra na linguagem deles. No domingo seguinte, eu estava abrindo o culto e a mãe de uma criança chegou para mim e perguntou: pastor, o senhor vai orar pelas crianças de novo? Falei: sim, irmã, por quê? Sabe o que é, pastor? Meu filho era insuportável dentro de casa. Ninguém aguentava o meu menino aqui em casa. Mas desde aquela oração de domingo, meu menino é outra pessoa, queridos. Diz a palavra do Senhor: pois não temos de lutar contra carne e sangue. E sim, contra quem nós lutamos? Contra principados, contra potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. A palavra de Deus fala que o diabo anda rugindo como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firme, e ele fugirá de vós. Ele foge de vós. O diabo não aguenta crente fiel, queridos. O diabo não aguenta um crente que abre a boca para louvar o Senhor. Ele busca. Às vezes nós falamos dessas coisas na igreja e as pessoas estão desconectadas, não dão atenção, parece que é conto de fábula. Eu lembro de uma moça que eu estava numa clínica médica com a minha esposa, e o médico que atendia a minha filha maior, que tem diabetes, ele tem uma meta de controlar o nível de glicemia glicosada. É um exame clínico que se faz, onde se acumula a história do sangue da pessoa por 3 meses. Tudo aquilo que a pessoa comeu, não adianta, tipo assim, na véspera de ir para o médico eu faço uma dieta e vou esconder do médico tudo que eu fiz. Esse exame de glicemia glicosada, ele guarda a história e guarda a média de açúcar no sangue dos últimos 3 meses. Então, se a pessoa comeu tudo que não podia, mas na última semana de fazer o exame ela vai se cuidar, não vai adiantar nada, porque vai aparecer no histórico dela. E diz que uma menina mimada, filha de uma avó, criada pela avó, não pelos pais, muito mimada, quando a meta é atingir de 7 a 8 miligramas de açúcar glicosado, essa menina tinha 18. E daí tem o risco de perder a perna, ficar cega e uma série de sequelas irreversíveis. E o médico dando conselho, a avó dando conselho, aquela menina não ouvia ninguém. Até o dia que o médico recebeu ela no consultório e falou: a partir de hoje eu não te atendo mais, você pode morrer, não me volte mais aqui. E aquela moça se assustou e o médico falou por quê. Ele foi muito duro com ela e falou: se você não chegar na meta do teu açúcar, tu vai morrer. E eu não quero ser a pessoa que vai jogar o pó na tua cova. Eu não vou jogar o pó sobre a tua cova. Você vai morrer porque você escolheu morrer. E ele contou para mim e para minha esposa que a partir daquele dia, aquela moça tomou uma atitude e mudou a vida dela. E depois de 4 meses ela volta lá e a glicosada dela estava dentro da meta estabelecida. Porque ela tomou uma decisão na vida dela. Muitas das vezes, querido, nós estamos na igreja vendo um monte de coisa acontecer e parece conto de fábula. Parece que isso aconteceu no tempo de Cristo. Essas coisas são para hoje, querido. Olha o que acontece na vida do crente. Em João 12, versículo 4 a 6, fala que Judas roubava as ofertas que os discípulos colhiam. João 12, versículo 4 a 6, diz que Judas metia a mão dentro das ofertas e roubava. Sabe o que aconteceu com Judas? Judas era crente, queridos. Crente é quem crê. Judas era crente. Ele lançava a mão nas ofertas. O que aconteceu? Diz a palavra de Deus, lá em Lucas 22, versículo 3 a 6, que Satanás entrou no coração de Judas. Ou seja, a atitude de uma pessoa que, embora crendo na palavra de Deus, mas continua vivendo uma vida de corrupção, uma vida torta, dá legalidade ao diabo requerer sobre ela autoridade. E o que aconteceu? O Satanás entrou no coração de Judas e ele ainda teve uma excelente oportunidade.
Quando Jesus estava no ato da última ceia, ele falou: um de vós que põe a mão no prato comigo vai me vender, vai me trair. E Pedro fez sinal para João, que era conhecido como apóstolo do amor, chega lá e pergunta para Jesus quem é. E Jesus fala: aquele a quem eu der o bocado de pão molhado com vinho. Jesus sabia quem era. E Judas sabia quem era. E Judas chega: por acaso sou eu, Senhor? Diz: a partir daquele momento Satanás toma o coração de Judas e leva ele. E ele vai vender Jesus, por quê? Porque a queda dele, a fraqueza dele era o dinheiro. Ele se vendeu pelo dinheiro. Só que Judas, querido, não se arrependeu, ele teve remorso. E o remorso é um sentimento que não faz a pessoa confessar o seu erro, a sua falha diante de quem ele cometeu. Se Judas tivesse vindo para Jesus e ao invés de devolver as moedas para o sacerdote, que ele jogou no templo, e os próprios sacerdotes não quiseram pôr a mão naquele dinheiro porque sabiam que era dinheiro de sangue, e a palavra de Deus já tinha Isaías profetizado isso 700 anos antes, que aquele dinheiro seria para comprar um campo de sangue, e os sacerdotes decidiram que fosse comprado um cemitério para serem enterradas as pessoas. Se Judas tivesse vindo a Jesus e mostrado para Jesus: eu te traí, eu me arrependo, me perdoa, Jesus o teria perdoado. Agora eu quero mostrar para vocês um outro crente não convertido, Pedro, um homem líder, um homem valente, qualquer coisa ele puxava da espada, era um homem disposto a morrer por Jesus. Ele tinha um conhecimento intelectual a respeito de Cristo, mas Pedro ainda não era nascido de novo. Quando Jesus perguntou: o que dizem os homens que eu sou? Uns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é João Batista, um dos profetas. E vós, o que dizeis que eu sou? Pedro, tomado pelo Espírito Santo, fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele recebeu uma revelação e Jesus fala: bem-aventurado és Pedro, porque isso não te revelou carne e sangue, mas o meu Pai que está no céu. Pedro tinha revelação, mas ainda não tinha nascido de novo. Como eu posso afirmar que Pedro não tinha nascido de novo? Porque Pedro, irmãos, por causa da atitude dele de ser muito rude, muito agressivo nas posições dele, quando foram os soldados prender Jesus, Jesus perguntou: alguém aí tem uma espada? Porque a palavra de Deus fala que o Filho do Homem vai ser preso junto com os malfeitores. Então é necessário que tenha uma espada para que vocês sejam ditos como malfeitores. E quando os soldados vieram e perguntaram: onde está Jesus? Que Jesus se manifestou: sou eu. E o soldado foi para cima de Jesus. Pedro não pensou duas vezes, arrancou da espada e deu-lhe. Cortou a orelha do soldado. E aí Pedro vê Jesus pegar a orelha do soldado e coloca de volta e cura a orelha do inimigo. Pedro ficou maluco com isso. Pedro ainda não entendia a revelação da salvação. E quando Jesus falou para Pedro: Pedro, Satanás pediu para se ir andar contigo. Olha só, queridos, quando uma pessoa procura, ao invés de andar no espírito, ele anda na carne, ele começa a fazer coisas ousadas. Deus permite que a pessoa seja cirandada pelo diabo. Satanás teve a ousadia de pedir que Pedro fosse cirandado. Lá em Apocalipse 12, versículo 10 diz o seguinte: então ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e poder de seu Cristo, pois já o acusador dos nossos irmãos foi lançado fora, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite, mas eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. O inimigo das nossas almas os acusava de dia e de noite. Quando que o inimigo nos acusa, querido? Quando ele encontra fraqueza na nossa vida. Se nós não tivermos fraqueza, ele não tem motivo para nos acusar. E ele tinha motivo para acusar Pedro. Mas aqui em Apocalipse 12 fala o remédio quando nossa consciência nos acusa, quando o Espírito Santo nos adverte. Diz a palavra de Deus que o Espírito nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Quando fazemos alguma coisa que desagrada a Deus, uma palavra que nós proferimos, ou tratamos uma pessoa de uma forma agressiva, na mesma hora sentimos dor no nosso coração. O Espírito Santo nos incomoda. E o que eu devo fazer nesse momento? Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Na mesma hora, a pessoa que reconhece isso, ela pede perdão ao Senhor. Ela pede perdão ao Senhor. E ela invoca a palavra de Deus. Está escrito: todo aquele que confessar, Ele é fiel e justo para perdoar de toda injustiça.
a pessoa se firma na palavra, querido. E o inimigo perde autoridade sobre a vida do crente. O inimigo nunca vai ter autoridade sobre uma vida de um crente que invoca o sangue de Jesus e clama a sua palavra, quando a declara a sua palavra. Mas Pedro ainda não tinha alcançado esse nível de revelação. Então diz aqui a palavra de Deus que Jesus disse: Pedro, Satanás pediu para se ir andar contigo. Ele tem motivo para pedir. E sabe o que mais? Eu deixei. Mas eu intercedi ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Em outras palavras, tu vai passar por uma prova que tu não imagina, mas eu não vou te deixar cair. Está entendendo isso? Tu vais passar por uma prova que tu não imagina, mas eu não vou te deixar cair. Porque a pessoa que teve um encontro com Cristo real, querido, ela quer ir para o céu. Ela não negocia com a sua salvação. Louvado seja o nome do Senhor. E o que aconteceu? Quando Jesus falou: todos vocês vão me abandonar. E Pedro falou: que é isso? Eu estou disposto a morrer por ti. E era verdade o que ele estava falando. Ele levou uma espada. E quando o soldado foi para cima de Jesus, ele não estava mentindo. Ele partiu para cima do soldado, um pelotão de soldado. Ele partiu para cima dele. Agora eu resolvo isso daqui. Mato um, furo o outro, os negros no meio do escuro, sai correndo e ninguém põe a mão em Jesus. Mas ele ficou assustado, apavorado, porque Jesus veio exatamente para isso, para dar a vida por nossos pecados. Jesus restaura a orelha daquele soldado e Pedro fica confuso. Ele não entende aquilo e ele foge. E aí nós temos aquela oportunidade onde Pedro nega Jesus por 3 vezes. Quando pergunta: tu não é um deles? De jeito nenhum. E a Bíblia fala que quando a segunda pessoa pergunta: tu não é um deles? Ele já começa a ficar nervoso. Na terceira vez que pergunta: tu não é por acaso um galileu? Tu não é um deles? Diz a Bíblia que ele usa de impropérios. Ou seja, ele fala palavrões. Sai daqui e já começa a falar um monte para a pessoa. Eu não sou um deles. Só que quando ele sai dali, o galo canta. E aí Pedro, que tinha andado com Jesus e visto as maravilhas que Jesus fez, se arrepende, diferente de Judas. Se arrepende e ele vai chorar. E a primeira das coisas que Jesus faz, quando ele ressuscita, ele chama Pedro, sabendo que Pedro tinha uma ferida aberta dentro dele que tinha que ser tratado. E quando Jesus, os discípulos estão pescando, talvez já perderam a esperança. Jesus morreu, eu não sei mais o que vai ser da gente, vamos pescar. E lá estão eles pescando, de repente eles olham um homem na praia falando: ei, lança a rede por outro lado. Eles não tinham pego nada. E de repente eles lançam a rede. E vem a rede repleta de peixe que o barco quase afunda. Então eles se lembraram do primeiro milagre que Jesus fez. O mesmo milagre. Quando eles pescaram a noite toda e não pegaram nada, Jesus repete o mesmo sinal. E eles falam para ele: é Jesus, é Jesus. Pedro, queridos, se joga na água. Ele se joga na água e vai ter com Jesus. Ele tinha uma tremenda necessidade de reatar com Jesus. E Jesus, na sua grande bondade e imensa misericórdia, não importa o que tenha acontecido na tua história, Jesus está com a mão estendida para curar as tuas feridas. Jesus não tira os olhos de você. Se você vier até Ele, o Senhor quer curar as tuas feridas. Quando Jesus encontra Pedro, ele fala: Pedro, tu me amas? Ele fala: Senhor, eu sei, eu te amo, Senhor. E Jesus pergunta a segunda vez: Pedro, tu me amas? O pastor da Peniel do Centro, ele esteve aqui esses dias nos explicando que quando Jesus usa essas 2 primeiras perguntas, ele perguntou: Pedro, tu me ágape? Que é o amor incondicional, um amor de entrega total, plena, da própria vida por Cristo. E Jesus pergunta: Pedro, tu me ágape? E Pedro responde: eu te filieus, um amor companheiro, um amor de amizade, porque Pedro já não se achava digno de dizer que ele amava a Cristo ágape, mas eu te amo filieus. E Jesus, na terceira vez, ele pergunta: Pedro, tu me filieus? Aí Jesus desce no nível de Pedro e Pedro: eu te filieus, eu te amo com amizade de companheiro. Mas Pedro já tinha nascido de novo, queridos. Porque no final da sua vida, diz os historiadores, que quando os romanos foram crucificar Pedro, Pedro falou: eu não sou digno de morrer como ele morreu, eu quero ser morto de cabeça para baixo, eu não sou digno de morrer. Ele deu a vida por Jesus. Pedro finalmente nasceu de novo, queridos. Pedro nasceu de novo. Louvado seja o nome do Senhor. Fortalecei-vos no Senhor. Eu quero, queridos, em primeiro... desculpa, antes de adiantar. Judas com remorso se suicida. Pedro humilha-se e encontra com Jesus. Ambos tinham conhecimento superficial da salvação, mas Pedro tinha desejo de ir para o céu.
E nós vemos em Lucas 24:31 que os discípulos não entendiam a obra de Deus. E os olhos de Deus, dos discípulos, foram abertos. Quando Jesus tinha ressuscitado, os discípulos, com medo dos judeus, diz o texto bíblico, que eles estavam reunidos com medo dos judeus. De repente Jesus se apresenta no meio deles, em corpo espiritual, e Jesus faz assim: receba o Espírito. O mesmo ato que Deus fez lá no Éden, quando tinha um boneco de barro, que era Adão, que Deus estava dando a vida ao homem pela primeira vez. Diz a palavra de Deus, porque Deus criou os céus e a terra com o poder da sua palavra. Ele fez: existe o sol, e apareceu o sol. Existe a lua, existem os peixes, existem os animais. Tudo apareceu simplesmente com o poder da palavra de Deus. Mas o ser humano não foi assim. Deus teve o trabalho, se deu o trabalho de fazer um boneco de barro, do pó da terra, e ele soprou do Espírito dele. Há muita significância nisso. Quando Adão pecou contra Deus, ele morreu espiritualmente. Nós somos descendentes de Adão, trazemos dentro de nós o pecado, nós trazemos a morte dentro de nós. Enquanto uma pessoa não encontra Cristo, para Deus ele é morto, ele não tem comunhão com Deus. Mas quando uma pessoa encontra Cristo, ele rende a sua vida a Jesus, reconhece que Jesus morreu por seus pecados, ele então nasce de novo. E agora Jesus, de uma forma figurada, isso representa a igreja toda reunida naquele cenáculo. Os 11 apóstolos, Jesus chega e sopra o mesmo Espírito do Éden. Jesus fala: eu vos dou vida, a partir de agora vocês nasceram de novo. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, quando uma pessoa confessa a Cristo, queridos, acontece algo no mundo espiritual. Mas isso não é assim com aqueles que são incrédulos, que não entregaram a sua vida a Jesus. Diz aqui em Efésios 2, versículo 1 a seguir: Ele, Deus, nos vivificou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Antes de eu conhecer a Cristo, eu estava morto com os meus delitos e pecados, condenado à separação eterna de Deus, nos quais antes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Uma pessoa que não entrega a sua vida a Cristo é desobediente, e ele está sendo dominado pelo príncipe do ar, que é Satanás. Ele é governado pelo mesmo sentimento que há no mundo. Por isso, queridos, quando nós vemos a história humana, vemos um movimento feminista, ele não aconteceu só no Brasil, ele aconteceu no mundo todo ao mesmo tempo. Quando nós vemos agora esse movimento da valorização do homossexualismo, ele não acontece só no Brasil. Até na Arábia Saudita, onde homossexuais são mortos por praticarem esses atos, lá há homossexuais. Há uns dias atrás eu vi um documentário da Discovery mostrando árabes escondidos que são praticantes do homossexualismo. É um espírito que governa o mundo, e esse espírito governa as pessoas que estão em desobediência, que não recebem Cristo como Senhor da sua vida. Diz aqui: entre eles nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E ele complementa lá no versículo 8: pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ninguém vai poder dizer diante de Deus que merece a salvação. A pessoa que é espírita, que acredita na reencarnação, ele está dizendo: eu não preciso de Deus, eu vou morrer e renascer várias vezes, até eu atingir um nível espiritual de aceitação, e eu entro no nirvana, eu me transformo num Cristo. Por isso Cristo morreu em vão. Cristo não morreu por mim. Quando uma pessoa diz que consegue a salvação porque ela é boazinha, ela está dizendo: eu não preciso do sacrifício de Jesus, eu vou ser uma pessoa muito boa de caráter, com as minhas atitudes, como nós conhecemos pessoas que não são crentes, e você olha para a vida dele e fala: nossa, que bom chefe de família, que pai exemplar, que profissional maravilhoso, mas ele não tem Cristo. E a palavra de Deus fala em Isaías que Deus não aceita as obras dos homens, pois são como trapos de imundícia.
O que significa isso? Imagina, eu tivesse uma fruta muito cheirosa, não sei o que você gosta, uma maçã, uma manga, uma laranja, e eu com a mão leprosa, toda chagada, toda imunda de lepra, chegasse para você e oferecesse aquela fruta que tu tanto gosta, tu pegaria da minha mão? De jeito nenhum, porque ela está sendo apresentada de uma forma podre. Por isso, as boas obras dos homens não são aceitas diante de Deus. Por isso, somente o sacrifício de Cristo purifica o pecador. Pode ser o pior assaltante, pode ser o pior bandido. Aqueles 2 ladrões na cruz, queridos, é um grande exemplo. 2 criminosos, condenados pela mesma sentença, porque mereciam a pena de morte, era para assaltantes e ladrões. E eles estavam ali cumprindo uma pena justa, e Jesus no meio deles. Diz a palavra de Deus, quando nós estudamos os textos, que os 2 blasfemavam na cruz. Sabe o que é uma pessoa cravada por prego? Pendurada na cruz com o peso do corpo sobre os pregos, a dor cruciante, cruel. E eles ali com dores terríveis, e xingavam os soldados. E as pessoas possivelmente falavam: você não roubava? Você não matava? Mata agora, eu quero ver. E falando coisas, palavras ofensivas para eles. Mas Jesus, ali no meio daqueles 2, ele fala: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. E ali ele vê Jesus olhando para Maria e falando: mãe, tu agora não tem quem cuide de ti. João, toma conta dela. Ela agora é tua mãe e tu é o filho dela. Ele se preocupando com os outros, ao invés de se preocupar com a sua própria dor. Um dos ladrões olhou aquilo e falou: o que é isso? Ele está perdoando os seus algozes. Ele está se preocupando com os outros, em vez de se preocupar com ele. O que é isso? E um dos ladrões fala: se tu és o Cristo, desce da cruz e salva-te a nós também. Mas o outro falou: não, eu estou aqui na cruz porque eu mereço, e você não tem humildade de reconhecer isso. Nós merecemos, mas esse é um homem justo. E ele então profere a palavra que fez a diferença para a eternidade: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele recebeu de volta: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. 2 pessoas, a mesma condenação. Um foi salvo, o outro foi condenado. Eu tenho isso, você tem isso. 2 possibilidades. São as minhas escolhas que fazem o meu destino eterno. Alguns falam assim: Deus não manda ninguém para o inferno, Ele é bom demais. Eu acredito nisso. Eu acredito porque você escolhe para onde quer ir. Quando a pessoa parte para a eternidade, a pessoa simplesmente continua no caminho que ela escolheu, ou com Deus, ou longe de Deus, por toda a eternidade. Nós vemos em 1 Reis, capítulo 17, uma explicação a respeito da oração, queridos. Nós começamos a falar de oração. Nós começamos falando que existem atividades no mundo espiritual que estão guerreando contra a tua vida, guerreando contra o mundo. O diabo veio para matar, roubar e destruir, e tu é alvo dele. O mundo é alvo dele. Mas olha o que acontece aqui. Ora, Elias, 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Ora, Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, senão segundo a minha palavra. Depois veio a palavra do Senhor a Elias: retira-te daqui, vai para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro do Querite, que está a leste do Jordão, e beberás do ribeiro que ordenei aos corvos para ali te sustentarem. Quando Elias toma a decisão de falar para Acabe: não vai chover de novo sobre Israel, senão segundo a minha palavra. Elias não falava palavras do seu próprio desejo, como foi cantado aqui no 2º cântico: faça-se a tua vontade. Elias recebeu uma revelação de Deus, que Deus ia punir Israel. Por quê? Porque Israel estava adorando Baal, e Baal era conhecido como Deus da fertilidade. E Deus então foi julgar Israel na onde? Naquilo que eles não confiavam em Deus. Ah, vocês confiam em Baal, o Deus da fertilidade, o Deus que faz prosperar? Pois então, eu quero ver vocês prosperando sem chuva. Justamente no ídolo que eles abraçaram, foi ali que eles foram provados. Justamente na fraqueza que a pessoa abraça, e ela não enfrenta a sua fraqueza, é ali que ela vai ser provada. E o que acontece?
Deus deu provisão para Elias. Mandou ele para um refúgio. Mandou que os passarinhos que comem carne levassem carne para ele. E Elias ficou ali, bebendo da água fresca e comendo carne, até que o rio foi secando, porque iam ficar 3 anos e meio sem chover, e acabou a água do rio. Mas Elias estava esperando na vontade de Deus, e Deus dá uma nova ordem. Elias, olha que ordem absurda, queridos. Eu quero que você saia daqui, você vá para Sarepta. Sabe onde é Sarepta? É a cidade de Jezabel, a terra de Baal. Deus fala: os meus filhos de Israel não querem me adorar, pois eu vou te sustentar lá na terra de Baal. Falta comida em toda a terra, mas eu vou te sustentar na terra de Baal para mostrar que eu sou Deus. E Deus não mandou Elias para a casa de um rico, de um milionário. Deus mandou Elias para a casa de uma viúva pobre. E quando chegou lá, a mulher: o que você está fazendo? Eu estou aqui fazendo um pedaço de bolo, que é a última farinha que eu tenho, e depois que eu comer isso daqui eu vou morrer. Pois tu faz isso que tu está falando mesmo, mas a primeira parte é para mim. E eu te digo em nome do Senhor, que não faltará farinha na botija. Louvado seja o nome do Senhor. E a mulher creu, e assim aconteceu, pela palavra do homem de Deus. E nós vemos um pouco mais à frente, no capítulo 18 do mesmo livro, 1 Reis, versículos 1 e 2. Depois de muitos dias, no 3º ano, veio a palavra do Senhor a Elias: vai, apresenta-te a Acabe, e darei chuva sobre a terra. Assim foi Elias apresentar-se a Acabe. Ora, a fome era extrema em Samaria. 3 anos e meio sem chover. Sabe o que é isso? Não nascia mais nada. O povo vivia da lavoura, ou vivia do gado, mas o gado tinha que comer pastagem, e não tinha mais pastagem. As pessoas já tinham comido seu gado, estavam morrendo de fome. Mas Elias não foi por sua própria conta, ele esperou uma ordem de Deus. Crente que ora, ouve a voz de Deus, e as coisas que ele faz é porque Deus mandou fazer. Ele não faz coisas da sua própria vontade, mas ele fica na dependência do Espírito Santo. Quando Elias se depara com Acabe, nós sabemos pela história, lendo o texto, que Acabe procurou Elias por todo Israel para matá-lo. Ele mandou várias guarnições de soldado para que achassem, e se o achasse, queria ele morto. Mas Elias se enche do Espírito Santo e não teve medo do rei. Ele foi ao encontro do rei porque Deus mandou. E quando o rei vê Elias, fala: ô perturbador de Israel, onde tu estava? Ele fala: quem perturba Israel é tu e não eu. E deu uma ordem para o rei. Imagina, o rei procurando Elias para matar, e Elias dá uma ordem para o rei: olha, junta os 450 profetas de Baal, mais os 400 profetas de Aserá, e vamos lá para o Monte Horebe, que nós vamos fazer uma coisa lá diferente que você nunca viu. E lá se foi. Acabe ouviu a voz do profeta, ele tinha medo de Deus, mas não respeitava Deus, Acabe. E ele juntou 850 sacerdotes. E ali os irmãos conhecem o desafio que Elias fez. Ele falou: olha, nós vamos fazer aqui uma oferenda, só que não vamos botar fogo, vai ter que descer fogo do céu pelo Deus que você adora. Ele mandou que os sacerdotes de Baal fizessem um altar. Fizeram o altar de qualquer jeito, colocaram lá um animal. E aí diz a Bíblia que Elias falou: vocês pedem primeiro. E os sacerdotes de Baal passaram a manhã inteira clamando: cai fogo do céu, Baal, cai fogo do céu, Baal, cai fogo do céu, Baal. Não existe outro Deus além do nosso Deus. Não existe outro Deus que possa responder à oração. Louvado seja o nome do Senhor. Quando chegaram ao meio-dia, eles já estavam se rasgando com faca, que era costume deles, para mostrar a sua ansiedade, o seu desejo, o seu fervor na oração. Mas não aconteceu nada. Embora a Bíblia fale que o diabo é poderoso até para enganar as pessoas, fazer cair fogo do céu, mas Deus não permitiu. E agora Elias, é a vez dele. Ele fala: repara o altar está todo desarrumado. Colocou 12 pedras, cada uma significando um dos filhos de Israel. Arrumou o altar. É arrumar a vida, queridos. É dobrar o joelho diante do Senhor, abrir o coração e confessar os seus pecados. É arrumar a sua vida. E aí mandou que colocasse o animal em cima do altar e falou: olha, não vai ser do jeito que vocês estão acostumados. Ninguém vai pôr querosene ou álcool para ajudar a combustão, não. Pega água e joga em cima da oferta. E jogou água. Faz uma vala em volta do altar. Joga água de novo. Já viu isso, pegar fogo em água, queridos? Joga água por 3 vezes e a vala ficou cheia de água. E agora Elias levanta a sua voz. Louvado seja o nome do Senhor. Quem tem a vida no altar tem intimidade com Deus. Quando abre a boca, Deus ouve e responde. Louvado seja o nome do Senhor.
E Elias abre a boca: Senhor, eu estou aqui porque tu me mandaste, segundo a tua palavra, manda fogo, diz a palavra do Senhor, que ele mal terminou de proferir as suas palavras, caiu fogo do céu e consumiu todo o holocausto e secou toda a água em volta. E o povo começou a clamar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Mas Elias não foi mandado para fazer isso. Ele exterminou os profetas, mandou que matasse. Ele aproveitou o fervor do povo. Ele fez uma coisa que o rei ficou assustado, sem reação. O rei não podia fazer nada diante daquele milagre tão grande que ele viu com seus próprios olhos. E Elias mandou: leva todos os sacerdotes para o rio e mata todos eles. Do jeito que eles fizeram com os profetas de Deus, agora Deus está vingando a vida desses homens. E matou todos. Só que agora Acabe não tinha visto ainda o que Deus tinha mandado Elias fazer. Deus falou para Elias: vai até Acabe, porque eu vou fazer chover. Ele foi com a palavra do Senhor: vai até Acabe, porque eu vou fazer chover. Olha o que aconteceu, queridos. Elias chega para Acabe e fala: vai para o teu palácio, porque vejo ruído de grande chuva. O céu estava azul, o sol estava tinindo de amarelo, de laranja. Não tinha uma nuvem sequer no céu. Ele deu essa ordem para Acabe: vai, porque Deus mandou ele fazer isso. Agora Elias sobe no monte, sabe o que ele faz? Põe a cara entre os joelhos e começa a clamar: Senhor, estou aqui fazendo o que tu me mandou. Por favor, mande chuva. Tu me deste a palavra e agora eu quero ver a chuva. Ele chama o seu empregado, o seu servo, seu assistente. Vai lá olhar se vem chuva. Olha lá o que está acontecendo. O servo sobe numa colina, olha, nada. Ele volta, Elias pergunta: o que você viu? Vi nada não. O céu está do mesmo jeito, nada aconteceu. Elias torna a pôr a cara entre os joelhos e fazendo aquilo que Deus tinha mandado ele fazer. 2 vezes. Volta lá, a mesma resposta. Até a 7ª vez, Elias fez a mesma coisa. O que eu quero dizer para você: muitas das vezes as bênçãos não vêm na tua vida porque você cessou de clamar e já se cansou de pedir a Deus. Eu tinha 18 anos de idade, eu estava na igreja. Eu abandonei os caminhos do Senhor, porque na verdade eu estava na igreja, mas a igreja não estava em mim. Com 28 anos de idade eu voltei para a casa do Senhor. Eu estava agora um crente fervoroso, sentado nas primeiras cadeiras. Era um culto do coral, um culto muito abençoado, eu não queria perder nenhum detalhe. De repente a voz do Senhor falou comigo: sabe por que você está aqui? Eu me assustei. Falei: não, Senhor, por que eu estou aqui? Por causa das orações da tua mãe. 8 anos orando pela tua vida. 8 anos. E você não precisa ver grandes sinais para ver a operação das maravilhas de Deus. Sabe o que aconteceu? Na 7ª vez Elias falou: vai lá no monte, vê o que está acontecendo pela 7ª vez. Ele já não tinha visto nada em 6 vezes. Ele volta com uma resposta diferente. Olha, Elias, eu não sei se significa muito, mas eu vejo lá no horizonte uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Quem está precisando de um dilúvio, o que é isso? Uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E Elias fala: vai daqui e corre, porque grande é a chuva que está chegando. Louvado seja o nome do Senhor. Para o crente, pequenos sinais de Deus são grandes maravilhas, querido. Sabe por que Deus fala que só precisa da fé de um tamanho de um grão de mostarda? Você já viu um grão de mostarda? É pequenininho demais, irmão. Se colocar no dedo parece uma pulga. É pequeno demais. E por que Jesus falou: olha, se tiveres fé de um grão de mostarda, tu diz a esse monte: salta daqui para o oceano, ele vai. Por que um grão de mostarda? Porque quando Deus está no negócio, não precisa grande volume. É só um grão de mostarda, é suficiente para atender a tua necessidade. Louvado seja o nome do Senhor. Para responder a tua necessidade. Um grão de mostarda. Quem que aqui não tem fé? Não existe ser humano que não tenha fé. O ser humano acorda de manhã para trabalhar porque ele tem fé. Ele levanta de manhã, põe o relógio para despertar porque ele tem fé. Ele tem fé de sair de casa, despede-se da tua família esperando voltar porque ele tem fé. Ele tem fé. Mas a fé de Deus, queridos, é para quem tem comunhão com Deus. É o grão de mostarda que opera as maravilhas. É somente para quem tem comunhão com Deus. E agora Elias, ele sai, queridos, com a resposta. Ele vai até Acabe, diz a Bíblia, que o Espírito Santo tomou Elias de tal maneira que Acabe já tinha ido para o seu palácio montado a cavalo, na charrete lá, galopando, já tinha ido na frente, ó,
Diz a Bíblia que o Espírito do Senhor tomou Elias, e Elias passou pelo carro de Acabe, e a chuva chegou junto. A Bíblia fala: pedi, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Porque todo que pede recebe, e quem busca acha, e quem bate a porta se abre. Louvado seja o nome do Senhor. Deus precisa de pessoas que o ajudem a fazer a obra de Deus. Eu vou lhe falar uma coisa: o poder de Deus é tão grande, o poder de Deus é tão imenso, que Ele tomou uma decisão antes de criar o mundo. Ele falou: eu vou criar o mundo vai se afastar de mim, eu vou resgatar o mundo junto com o ser humano. O ser humano, diz a palavra de Deus, é como um vapor que sobe da terra e logo desaparece. É como uma erva que se planta, no dia seguinte cresce e é jogada no fogo porque seca. Nós somos isso, cheios de fraqueza, nós somos cheios de limitações. Mas Deus é tão poderoso que Ele falou: eu não vou fazer a minha obra sozinha, eu vou fazer a minha obra com aquele ser mais fraco que habita no planeta Terra, você e eu. Quando a terra estava toda imersa em pecado, Deus falou: já me cansei da terra, eu vou destruir a terra. Diz a palavra de Deus que Deus encontrou um homem, Noé. Um homem, Noé. Apenas um. Se não existisse Noé, a história do mundo acabava ali. Mas Deus, na sua grande bondade e sabedoria, Ele sabia a hora certa de intervir. E bastou um homem para Ele julgar a terra. Quando Deus manda Jesus, querido, Jesus sozinho na cruz, contra o inferno, contra as potestades, contra todos os demônios, sozinho na cruz. Lá na cruz Ele deu o brado de vitória: Pai, está consumado, na tua mão entrego o meu espírito. Por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado passou para todos os homens. Mesmo aqueles que não desobedeceram à semelhança de Adão, receberam o pecado dentro de si. Mas pela obediência de um só homem, todos foram justificados pela fé. Louvado seja o nome do Senhor. Por um homem. E como eu já disse para os irmãos, nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. Em Mateus 26, versículo 37 a 40, quando Jesus estava no Getsemane, Ele separou Pedro, Tiago e João para orar com Ele, porque a Bíblia fala que Ele estava em grande aflição de espírito, em grande angústia, porque Ele sabia que tinha chegado o momento onde Ele ia receber sobre si os pecados de todos nós. Alguns pregadores falam que Jesus disse: Pai, se possível passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Algumas pessoas pregam que Jesus estava pedindo para sair da cruz, queridos. Eu não encontro base bíblica para afirmar um negócio desse. Em todos os lugares que nós vemos na Escritura, quando Pedro puxou a espada para acertar o soldado, para livrar Jesus da morte, Jesus falou: Pedro, guarda a tua espada. Se eu quisesse, eu pediria agora uma legião de anjos, e eles viriam me resgatar, Pedro. Irmãos, se um anjo sozinho matou todos os primogênitos do Egito, imagina 6.000 que não faria. Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, se eu quisesse sair daqui agora, sem que os homens colocassem a mão em mim, eu pediria. E viriam 6.000 anjos que já estão prontos para vir para cá. Mas não foi para isso que eu vim, Pedro. Eu vim para dar minha vida. Então por que Jesus clamou: se possível passa de mim esse cálice? Porque a pior hora para Jesus, queridos, foi na cruz, quando Ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus vivia em plena comunhão com o Pai, e o momento de maior aflição, de maior angústia, não foram escravos na mão do Senhor, mas foi a separação de Deus. Diz a palavra de Deus que Deus não pôde contemplar Jesus naquele tempo, porque o meu pecado, o teu pecado estava sobre Ele, e Ele se sacrificou por causa disso. A natureza divina não aceitava o pecado sobre si, mas Ele aceitou receber o meu pecado, o teu pecado, para passar por isso, queridos, para ser o autor da nossa eterna salvação. Por isso, todo aquele que se chega a Cristo pode dizer: eu sou filho de Deus, eu sou cidadão dos céus, eu nasci de novo, porque Cristo morreu em meu lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel, irmãos, Daniel 9:10, ele foi jogado na cova dos leões, porque ele orava 3 vezes por dia. Voltando um pouquinho atrás, Jesus no Getsemane, quando Ele separou Pedro, Tiago e João: venham comigo, venham orar comigo.
eu estou com uma angústia muito grande. Diz a palavra de Deus que Jesus orou quando ele voltou e encontrou os 3 dormindo. Falou, mas não é possível, rapaz. Você não consegue orar nem uma hora. Nem uma hora. Irmãos, se nós fôssemos viver da oração que a gente faz no café da manhã, a gente estava frito, querido. Pode ter certeza de uma coisa. Um dos ministérios mais difíceis na igreja é as pessoas se reunir para orar. De uma multidão. Eu li um pastor falando sobre a administração da igreja. Ele fala, espere 5%. De cada 200, 300 você acha 10 que tem uma chamada para oração. Muitas das vezes as coisas estão dando certo na tua vida, não é pela quantidade das vezes que tu ora, não. É porque tem uma igreja clamando por tua vida. Lá em Tiago, queridos, desculpa, 1 Timóteo 2, 1-3, fala assim, rogo-vos que oreis pelas autoridades, pelas pessoas que estão em eminência, para que exista paz na terra. Quem traz paz para a terra não é o PT, quem traz paz para a terra não é o PSDB, não é o PMDB, o homem não tem poder de trazer paz na terra. Quem traz paz na terra é Deus, através da oração da igreja. Segundo Tessalonicenses 2, diz a palavra de Deus, que o iníquo já opera, mas há um que o retém, até o dia que seja manifestado. E quando esse que o retém for retirado, então o iníquo, o anticristo, se manifestará. E ele já está entre nós. Foi escrito isso em 2 Tessalonicenses. Sabe quando foi escrito isso? 60 anos da era cristã. 30 anos depois do sacrifício de Cristo. O Espírito Santo já estava impedindo a ação das trevas sobre o mundo. Embora tenha a Segunda Guerra Mundial. Eu não sei se os irmãos já ouviram essa história. Fala-se de uma criança que estava num dia na sala de aula. E o professor pegou aquela classe de adolescente e falou o seguinte: Deus não existe. Tem assassinato aí fora, as pessoas estão matando as pessoas, matando seus semelhantes. Se Deus existisse, isso não aconteceria. Deus não existe. Eu provo para vocês que Deus não existe. Tanto assalto, tanto estupro, tanta miséria, tanta fome, tanta morte, tanta guerra. Deus não existe. Se Deus fosse realmente amor, isso não acontecia. E um menino lá do meio da classe levantou a mão: professor, posso fazer uma pergunta? Sim, pode falar. O frio existe, professor? Claro que existe. No inverno a gente tem que comprar blusa porque é muito frio. Ele falou: não. A física estuda calor, queridos. Não existe frio, existe ausência de calor. Professor, posso lhe fazer uma pergunta? Sim, pode fazer. Existe escuridão, existe trevas? Claro que existe. Quando o sol se esconde, fica tudo escuro. Se não tiver a lua aquela noite, ninguém enxerga nada. Não, professor. Existe ausência de luz. Quando não tem luz, as trevas tomam conta. Posso lhe fazer mais uma pergunta, professor? Sim, pode fazer. Deus existe? Essa eu não preciso responder, eu já te provei que Deus não existe. Não, professor, você não me provou que Deus não existe. Você não falou que tem assassinato, que tem morte, estupro, tanta coisa, tanta guerra. Não é que Deus não existe. Existe a ausência de Deus na vida dos homens. Porque aonde Deus está, as coisas são completamente diferentes do isso que você está falando. Alguém quer acusar Deus, como alguém disse, um tremendo de um absurdo uma vez, os irmãos já devem ter ouvido falar isso, que o Titanic foi afundado porque o grande empresário que fez aquele projeto gigantesco, naquele navio gigantesco, onde morreram 1.500 pessoas afogadas lá no Mar do Norte, quando aquele casco do navio foi cortado pelo gelo, e já foi tema de cinema, não tinha salva-vida para todo mundo, apenas os ricos, a maioria dos ricos se salvaram, e os pobres morreram afogados, que estavam lá na terceira categoria. Por quê? A confiança do homem era tamanha, que ele dizia: esse navio é infundável, ele não afunda. E no dia da inauguração do navio, alguém declarou: esse navio nem Deus pode afundar. E algum crente mais assustado aí fala: viu? Foi blasfemar contra Deus, Deus afundou o navio. Deus não fez isso, queridos. Quando Jesus quis entrar em Samaria e não quiseram receber Jesus, os discípulos falaram: quer que a gente ore para que caia fogo do céu e consuma todo mundo? Jesus repreendeu: vocês não sabem de que espírito são? Eu não vim para destruir, eu vim para salvar. Destruir veio o diabo, mas eu vim para dar vida. Eu não vim para isso. Queridos,
Não foi Deus que destruiu Titanic. Porque se fosse Deus, ele não saía do porto, queridos. Ele afundava ali mesmo no porto. Bastou uma pedra de gelo. Aquilo que o homem depositava a sua confiança não resistiu a um pedaço de gelo. E o gelo foi rasgando o convés do navio, a lateral do navio. E o navio afundou, queridos. 1.500 pessoas morreram. Deus não teve nada a ver com isso, queridos. Certamente, se aquele homem, no momento que ele estivesse ordenando aquele navio, ele abençoasse e pedisse o favor de Deus, Deus poderia dizer para ele: rapaz, essa liga que tu fez, esse aço aí, não aguenta a temperatura baixa. Não faça esse roteiro não. Se tu for fazer, coloca bastante salva-vida, porque esse negócio vai afundar. Deus revelava. Mas o homem arrogante não quer saber da revelação de Deus, queridos. Daniel orava 3 vezes ao dia. Os apóstolos, lá em Atos 3, versículo 1, diz que Pedro e João foram à hora terceira ao templo, na hora da oração. Os apóstolos tinham uma hora para orar. Por que ele tem hora para orar? Porque quando você define uma hora para orar, querido, você cria o hábito de fazer aquilo. A carne não gosta de orar. Eu não gosto de orar. Você não gosta de orar. Criar um hábito novo leva 21 a 30 dias. Quando a pessoa se propõe a fazer alguma coisa. Então se ela fala, bom, a Bíblia fala: buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E tantas coisas ocupam a nossa vida, queridos. Tantas coisas ocupam a nossa vida e nos tiram da oração. E aí o crente fala: não, eu preciso orar. Vou acordar meia hora mais cedo. Ou antes de dormir eu não aconselho, porque geralmente o corpo está tão cansado e não resiste. Mas assim que eu chegar do trabalho, eu tomo um banho, tomo um café, me revigoro e vou dobrar meus joelhos e vou orar. A pessoa define um horário para orar. E ali começa a criar o hábito. E para não esquecer, ela vai lá no celular e marca: tal hora eu vou orar. E o celular pode esperar que ele vai tocar. E aí tu vai ficar incomodado. Cria-se o hábito de orar. Cria-se o hábito de ver novela, querido. Quando o camarada escuta plim-plim, ele já corre passar, ele já pega no controle. Cria-se o hábito para tanta coisa, mas para orar, para buscar Deus, queridos. Os apóstolos, Atos 6, versículo de 1 a 4. No versículo 4 estava tendo uma contenda no meio da igreja, porque as viúvas gregas estavam sendo desassistidas. Somente as viúvas judias estavam sendo bem cuidadas, mas as estrangeiras estavam sendo desassistidas. E aí foram levar o problema para os apóstolos, que eles que resolviam todos os problemas da igreja. E aí falaram: olha, as viúvas gregas estão desassistidas, elas estão passando fome e não tem ninguém que lhe dê o pão. O apóstolo Pedro falou: olha, nós não vamos entrar nessa não. Nós vamos nomear 7 diáconos, eles vão cuidar desses negócios da igreja, porque nós fomos chamados para nos dedicar à oração e à palavra. Nós não abrimos mão disso. Nós não podemos ir buscar a Deus em oração e palavra, porque senão vocês não vão ter revelação da parte de Deus. Queridos, essa palavra não é só para Pedro e para João, é para você e é para mim. Nenhum avivamento aconteceu na história da igreja sem ter oração, querido. Nenhum avivamento aconteceu na história da igreja. Mudanças de vida não acontecem sem oração, querido. Muitas das vezes transferimos para a igreja. Tem os crentes 6 horas. 6 horas por mim? 6 horas por mim? Sabe como o crente pega experiência com Deus? Quando o crente está no meio de uma fervorosa luta. Labachu, canta labás. E vai para o seu quarto e fecha a porta. E outra coisa, crente que ora não dá autógrafo, ninguém conhece. Cantor tem autógrafo, pregadores famosos têm autógrafo, mas crente que ora é desconhecido, só Deus o conhece, o nome dele é conhecido no céu. Entra no teu quarto, fecha a porta e ora, e o teu pai que vê o secreto vai responder a tua oração. Não é o pastor Mesquita, não é o pastor lá de São Vicente, é você e Deus. Deus te chama para uma experiência íntima com Ele. Não tem coisa mais gostosa de estar passando luta e você dobrar o teu joelho e clamar a Deus, e você sai no dia seguinte e vê a resposta de Deus, e você fala: eu sou amado no céu, Deus está olhando para mim.
É muito bom cantar. É muito bom ter encontros sociais. Mas Deus marca um encontro social contigo e comigo, na privacidade do teu quarto, na oração. Mateus 7,8. Pois todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. 1 João 5, 14 a 20. Diz o seguinte: esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Nós cantamos aqui: que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Pai, seja feita a tua vontade. E esta é a confiança que temos, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que lhe pedimos, sabemos que já alcançamos os pedidos que lhe fizemos. E se alguém vir a seu irmão cometer pecado que não é para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, antes o guarda aquele que nasceu de Deus, e o maligno não lhe toca. O maligno não lhe toca. Se alguém perguntar para mim: irmão, o diabo tem poder? Tem. Ele é um arcanjo caído. Ele tem poder, Deus não tirou o poder dele. Ele pode matar pessoas? Pode. Ele pode provocar maremotos? Pode. Ele pode destruir vidas? Pode. Mas aonde tem um crente, ele não pode tocar. Quando Deus falou a respeito de Jó, ele falou: viste lá meu servo Jó? Vi sim, tu cerca ele de cuidado, por isso que ele gosta de ti. Pois eu te autorizo, tire tudo dele, mas te advirto de uma coisa: não toque nele. Eu não sei se contei isso para os irmãos, mas nós fomos uma vez evangelizar Praia Grande, num trabalho de festa lá para aquela entidade espiritual demoníaca chamada Iemanjá. O chão da praia tremia de tanta tabaque. Colocaram paus amarrados assim, cercaram, e lá dentro daqueles cercados estavam os centros espíritas, cheios de pessoas que seguiam aquela religião. E do lado de fora o pai de santo, cheio de colares, todo de branco, com jeito afeminado. E nós estávamos ali por volta de meia dúzia de irmãos. Demos as mãos e começamos a orar. E aquelas pessoas, tudo possessa de demônio ali, travada, toda torta. E começamos a orar. E Jesus foi expulsando um por um. Foram chamar a polícia, porque 6 crentes limparam aquilo ali. A polícia chegou e falou assim: vamos comigo até ali na frente, porque eu também sou cristão. Ali na frente eu solto vocês. A polícia também não pôde resolver o problema deles. O meu pai está entrando no centro espírita levar, que ele trabalha na assistência social, levando uma cesta básica. E o motorista da perua começou a se tremer: seu Ferraz, o que é, meu filho? O senhor não sabe que lugar é esse? Eu falei: sei sim, o que é? Aqui é um centro espírita. E daí, rapaz? Os caras estão passando fome e tu trazendo comida. Qual é o problema? Aquele que é de Deus, o maligno não toca. E quando Deus permite tocar, é que Ele quer te trazer uma experiência nova. Não é para te matar, é para te levar para o secreto de Deus. E olha, irmãos, eu tinha alguma coisa a mais, mas a hora avançou. Eu quero terminar com isso daqui. Você sabia que até o último dia da história da igreja na terra, as orações ainda são necessárias? Olha só o que está em Apocalipse 8, versículo 3 e 4. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para oferecer-o com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Diante de Deus. Diante de Deus. E o versículo 4 fala: e da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. É Deus fazendo assim: que cheiro bom, que cheiro bom, que cheiro bom.
Alguém fala assim: nossa, o negócio está tão feio hoje que a oração não passa do teto, eu não sei o que está acontecendo. O céu está de bronze, a minha oração não está subindo. Querido, quem falou que a oração tem que subir? Aonde Deus habita? No coração, querido. A oração não tem que subir. A oração não tem que subir, porque Deus habita no coração do crente, querido. Quando você abre a boca, na verdade não é você pedindo. Diz a palavra de Deus que o Espírito Santo, que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo nos assiste com gemidos expremíveis e Ele intercede por nós, pedindo aquilo que nós não sabemos pedir. Quando o crente se nega a dobrar o joelho diante de Deus, ele está impedindo de Deus conhecer as suas necessidades. E você pode falar assim: mas, e Deus por acaso não sabe o que eu estou passando? Sabe. Mas se tu não tiver humildade para pedir, Ele também não vai te liberar a bênção. Deus não chamou crente relógio, crente 6 horas, querido. E o negócio é tão sério, nesse negócio de fazer obra de Deus, que Deus precisa de você e Deus precisa de mim. Diz a palavra de Deus assim, Jesus falando: a seara é grande, poucos são os ceifeiros. Orai para o Senhor da seara, para que levante ceifeiros. Olha que responsabilidade. Hoje eu estava assistindo um documentário de uns missionários na África. A irmã lá falando no meio da África, no meio do deserto, pregando o evangelho. Ela falando: nos ajudem, precisamos de pessoas aqui. Deus precisa de ceifeiros. E eu ouvi uma vez um pastor ensinando uma coisa muito séria: olha, cuidado quando você fizer essa oração, que pode ser que na hora que você está falando assim: Senhor, levanta ceifeiros e envia a seara, Jesus fala: levanta, tu é o primeiro. Começa contigo. Aí começa a vir um incômodo dentro de você, o desejo de evangelizar os teus parentes, o desejo de evangelizar os teus colegas de trabalho, o desejo de evangelizar os teus vizinhos. Talvez o vizinho não abra a porta para você, ele não vai com a tua cara, ele não gosta de crente, mas você lá no teu quarto vai orando e um dia, quanto menos espera, o vizinho vai estar batendo na tua porta pedindo alguma coisa, e ali você está abençoando a vida daquela pessoa, e Deus vai quebrando as muralhas, e Deus vai transformando o coração daquela pessoa, através da oração, querido. Sabe por que você está aqui? Sabe como você veio parar aqui dentro? Alguém te convidou, parente, não sei quem foi, eu não conheço a tua história. Resposta de oração, querido. Você está aqui hoje porque pessoas que conheceram Jesus antes de você estão falando: Senhor, salva pecadores. Entra no quarto daquele que está brigando com a esposa, que está tendo problema com os filhos, que está nas drogas, que está no crime. Senhor, entra lá no cárcere, vai salvando. Eu conheci o irmão Davi, queridos, 75 anos de cadeia no Carandiru. O bichinho era bom, não era não? Possivelmente ele pegou 75 anos de cadeia porque matou um pardal com estilingue, não foi? O cabra era ruim demais da conta. E aí tinha muita gente para dentro da cela. Os bandidos resolveram: vamos sortear e matar um. Quem foi sorteado? Davi. Mora aqui no Morrinhos. E ele era crente desviado. E ele recebeu uma carta da mãe dele. Ele foi chorar lá para entregar a vida lá no banheiro, sabendo que ele ia morrer. E ele recebeu um folheto dentro do envelope de carta da mãe dele, dizendo: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele creu naquela palavra e orou e clamou a Deus pedindo misericórdia. E quando ele vai para a cela, já sabendo que ia morrer, vem uma ordem do diretor: Davi, a partir de hoje você não está mais nessa cela, você está sendo transferido. Ele foi tirado daquela cela, quando ele tinha sido elegido para morrer. E teve aquele problema lá, aquele incidente no pavilhão 110, lá 111, não lembro agora o número, onde muitas pessoas morreram. Ele escapou com vida daquele lugar. E hoje o Davi vende tapioca e fala de Jesus pelas esquinas de Guarujá. O homem com 70 anos de crime para pagar. Sabe o que foi isso? A oração da mãe dele. Você não sabe como é gostoso encontrar o Davi na esquina. O coração pula de alegria. Eu poderia olhar: nossa, olha o bandidão assassino, falar para minha mulher: ó, não passa ali não, com aquele cara eu conheço a fama dele. Não. A paz do Senhor, irmão Davi. Meu irmão em Cristo, nós vamos morar no céu. Sabe por quê? Uma mãe dobrou os joelhos. O teu parente não está aqui? O teu vizinho tribuloso, o teu colega de trabalho? A chave está na tua mão. O Senhor coloca a chave na tua mão hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E eu termino aqui.
com esse versículo. 2 Crônicas, muito conhecido pelos irmãos. Capítulo 7, do versículo 12 ao 18. Os músicos, os irmãos do louvor. Diz a palavra do Senhor. O Senhor lhe apareceu de noite e lhe disse, Deus falando com Salomão, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Quando eu cerrar os céus e não houver chuvas, preste atenção nisso, irmão. Quando eu cerrar os céus e não houver chuva, ou ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou enviar a peste entre o meu povo. Por que Deus está dando essa palavra? Porque o povo está desviado, está em desobediência. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Escolhi e consagrei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou teu pai, fizeres como tudo que se ordenou, e guardar os meus mandamentos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino. A salvação é condicional, se obedecerdes à voz do Senhor. É condicional, é uma escolha que eu faço, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero, nesse momento, queridos, encerrar a oportunidade que me foi dada. Não sei se o pastor Mesquita passou alguma instrução para os irmãos fazerem o apelo. Eu convido a igreja para estar de pé, queridos. Você que nunca teve a oportunidade de ouvir o Evangelho, ou já ouviu algumas vezes, e você tem resistido à palavra de Deus, não tem aberto mão do seu orgulho, não tem aberto mão do seu eu, e não tem reconhecido que Cristo é o dono da tua vida. Tu está de pé porque Deus te deu a respiração. Se tu trabalha é porque Deus te deu saúde. Se tu anda daqui para lá é porque Deus te dá segurança. Mas Deus quer muito mais do que isso. Ele quer ter comunhão íntima contigo. Ele quer te tratar como filho e que tu o trate como pai. Por isso, Deus te deu mais uma oportunidade. Que tu rendas o teu coração a Cristo e reconheça que sem Ele você não é nada. Ele sem você é tudo, Ele continua sendo Deus. Mas você sem Deus é nada. E você precisa dEle. Você está aqui por causa da igreja, porque a igreja intercede por tua alma. E Deus fez brotar no teu coração o desejo de se reconciliar com Ele. A igreja foi levantada como embaixadora de Cristo para reconciliar as pessoas com Ele. Por isso eu pergunto, o pastor Mesquita costuma fazer isso. Se você nunca rendeu sua vida a Jesus e quer fazê-lo agora, só dê um sinal com a sua mão, nós vamos orar por você no lugar onde você está. Você não vai precisar vir aqui. Se você nunca entregou a sua vida a Jesus, você precisa fazê-lo. Você precisa fazê-lo. Deixa o orgulho de lado, deixa a soberba de lado e se renda a Cristo. Porque se você não fizer aqui, querido, lá na eternidade diz a palavra de Deus que todo joelho há de se dobrar e confessar que Cristo é o Senhor. Lá você será obrigado a fazer isso. Só que lá não tem mais oportunidade para a tua vida. Deus te deu a oportunidade hoje. Hoje Deus quer entrar na tua casa. Hoje Deus quer entrar na tua casa. Onde está você? Dê um sinal com a tua mão. Você que nunca rendeu sua vida a Cristo, Jesus te trouxe aqui para mudar a tua vida. Ou você que já frequentou a igreja e se desviou, se apartou dos caminhos do Senhor e deseja se reconciliar com a igreja, se reconciliar com Cristo. Essa é a tua noite, a tua oportunidade. Onde está você? Dê um sinal com a mão. Tem alguém? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Tem alguém que nunca confessou a Jesus ou que deseja voltar aos caminhos do Senhor? Tem
Tem um rapaz ali que fez a sua confissão agora. Tem mais alguém? Tem mais alguém que deseja vir para Jesus? Queridos, Deus te convida para fazer parte dos exércitos dos céus. Deus te convida essa noite para ser mais um dos santos de Deus que batalha nesse mundo tenebroso. Eu não vou insistir, porque cabe ao Espírito Santo convencer. Não é por força nem por violência, mas é o Espírito do Senhor quem convence vocês. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Amém. Te vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo podes passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Glória a Deus. Ainda nesse mesmo espírito, vamos passar pelo nosso momento financeiro. Eu queria te convidar a pegar o teu dízimo, a tua oferta. Ainda em espírito, irmãos. Perde a sintonia com Deus aí, não. Pega o teu dízimo, a tua oferta. Você que está no seu lugar já pode levantar a tua mão direita com a tua oferta, com o teu dízimo. Você que não tem, sinta-se em paz, irmãos. É o Senhor. O Senhor ama aquele que dá com alegria. Eu sei que os corações nessa noite estão alegres aqui, amém? Levanta teu dízimo, tua oferta, vamos estar orando em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, ainda na tua presença, Senhor, nós queremos apresentar aqui cada dizimista, cada ofertante, te pedindo, Senhor, que o Senhor venha direcionar as tuas bênçãos, as tuas promessas em favor dessas pessoas, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que verdadeiramente o Senhor possa estar abençoando cada lar representado aqui, Senhor. Pai, que verdadeiramente bênção sem medida seja derramado 7 vezes mais sobre a vida de cada dizimista, cada ofertante, Senhor. Senhor, também aquele que não tem, Senhor, para dizimar ou ofertar nessa noite, Pai. O Senhor possa estar entrando com providência, Senhor, abrindo portas de emprego, Senhor. Senhor, restaurando a vida financeira dos teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. E que verdadeiramente, Senhor, o teu melhor venha a ser derramado sobre a vida de cada um que está aqui nessa noite, Pai. Para a glória e honra do teu santo e poderoso nome, é o que nós oramos e te agradecemos. Amém, irmãos? Pode trazer aqui, em nome de Jesus. Não podia entender, você ia me querer. Eu sou a rede ao mar e querendo me pegar, pegou meu coração. Hoje eu estou aqui,
pois você me escolheu. Agora posso entender que o mesmo eu vou fazer, vou lançar a minha rede ao mar. Vou lançar a minha rede ao mar. Muitas almas também vou ganhar, tantas que eu não poderei contar. Almas como as areias do mar. Almas como as areias do mar. Almas como as areias do mar. Glória a Deus. Pode sentar rapidinho aí, galera. Queria agradecer a vida do pastor Gilberto aí. Deus abençoe. Trouxe uma palavra rema para nossas vidas. Galera, segunda-feira. Tá. Segunda-feira, às 20 horas, temos oração aqui. Tá? A Dilce está liderando ainda, Dilce? Amém. Então a palavra do pastor falou tremendamente com a gente, né? A gente tem que estar sempre em oração. Então amanhã às 20 horas, oração para toda a igreja, tá? Terça-feira, 20 horas, célula, líderes de célula, levanta a mão aí. Líderes. Para quem não conhece, célula é um grupo caseiro, é um culto caseiro, vamos dizer assim. Então se você está chegando hoje aqui, procura uma dessas pessoas que levantaram a mão. Tem os endereços ali atrás também. É algo bem legal, algo bem íntimo, tá? Quarta-feira, às 3 horas, 15 horas da tarde, também temos oração aqui. Quinta-feira, às 20 horas, campanha da fidelidade de Deus. Qual a semana que eu estou meio perdido? Terceira semana? Quinta? É isso, eu estou desviado então, pô. Quinta semana, campanha da fidelidade aí nas nossas vidas, em meio à crise. Crente não tem crise, tá? E eu queria convidar também, vamos lá, galera de 12 a 20 anos, levanta a mão aí. 12 a 20 anos. Tem uma galera boa aí. Quinta-feira, culto Crazy Team, tá? Foi liberado até 20 anos agora. Eu desafio a você estar lá com a gente, em nome de Jesus, tá bom? E traga também uma galera aí. Mulheres, inscrições de congresso. 9 de julho, tá? Encomendar suas camisetas com a Luana. As mulheres que vão para o congresso de jovens, congresso de mulheres, dia 9 de julho, encomendar sua camiseta com a Luana e se acertar lá, beleza? Vamos estar orando aí, ficar de pé em nome de Jesus. Tá tudo bem com o pastor, tá? A pastora está descansando um pouco, estão de férias. Quinta-feira eles estão de volta. Vamos levantar um clamor aí, agradecer essa oportunidade de estarmos aqui. Senhor Deus e meu Pai, muito obrigado por esse dia, Pai. Por esse culto que o Senhor, Pai, falou tremendamente conosco, Pai. Muito obrigado por ter usado a vida do pastor, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que essa palavra possa entrar em nossos corações, Pai. Que nós possamos entender, Pai, o poder da oração em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus eu lhe peço, Deus. Eu te agradeço por cada vida que está aqui, Pai. Por cada família representada, Deus. Que possamos ser luz, Pai, nesse mundo em nome de Jesus, Pai. E possamos fazer a diferença, Pai. E possamos orar mais, Deus. Para que as pessoas se rendam a Ti, Pai, em nome de Jesus, Pai, nos leve em paz, Pai, para nossas casas, nossos lares, Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa oportunidade, Pai, de cultuar a Ti, Deus, em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor, igreja.